Olá, tudo bem com você? Não sei se você já conferiu a nova lição dos jovens, agora chamada Contexto Bíblico. Está muito boa, material muito bem preparado. E aqui no Brasil, a Agatha Lemos e eu somos os editores da lição. Adaptamos, criamos alguns conteúdos, por exemplo, aqui as tirinhas semanais. Temos aqui também o Momento Hipertexto, para uma análise aqui mais aprofundada de questões relacionadas com a lição. E a lição dos jovens desse trimestre traz estudos aqui sobre o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Material muito rico e vale a pena você conferir, estudar esse tema aqui. Essa semana que vem, na verdade, lição 10, Sacrifício Vivo e Santo, o texto básico aqui de estudo é Romanos, capítulo 12. Capítulo muito interessante e eu quero aproveitar para fazer uma reflexão breve aqui com você sobre esse capítulo. Capítulo 12 aqui do livro de Romanos. Interessante que Paulo, ele introduz o capítulo falando sobre o que temos que evitar. Aquilo é uma admoestação do apóstolo Paulo aos irmãos que moravam lá em Roma. E depois ele vem falando sobre o que incorporar à nossa vida como cristãos. Eu vou ler aqui inicialmente os primeiros 3 versos, os primeiros 2 versos que dizem assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Geralmente eu uso esse texto aqui para iniciar minhas palestras sobre mídia, sobre a influência dos meios de comunicação na mente humana. Se você não conhece o meu livro Nos Bastidores da Mídia, fica aí o convite para você então lê-lo e tomar as decisões necessárias. E eu gosto de usar esse texto porque Paulo aqui fala de algumas coisas muito importantes. Primeiro, o culto é racional. O nosso culto a Deus tem que ser racional, não deve ser baseado em emocionalismos vazios, mero sentimentalismo. Nós temos que saber por que cremos, saber no que cremos. Culto racional. E ele diz aqui para que nós ofereçamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferecer-se em sacrifício envolve aí autonegação, colocar Deus no trono da nossa vida e destronar o eu, a nossa própria vontade. Claro que a liberdade humana, ela consiste em nos submetermos voluntariamente a Deus. Permitir que Ele controle nossos pensamentos, nossa vida, nossa existência. E eu gosto de ler aqui no verso 1, o comecinho, que diz, pelas misericórdias de Deus. É claro que se autonegar, é claro que se sujeitar à vontade de Deus, permitir que o jugo dele seja colocado sobre nossos ombros, não é algo fácil, porque o ser humano, ele tende a ser autossuficiente, a querer controlar sua própria vida. Portanto, é pelas misericórdias de Deus que nós conseguimos colocar em prática os conselhos que vem aqui no capítulo 12 do livro de Romanos. É a graça de Deus que nos habilita. Deus tem essa misericórdia, Ele sente isso em relação a nós e quer nos ajudar. Toda a ordem de Deus envolve uma capacitação. Se Deus manda, se Deus pede, Ele concede os meios para que nós possamos fazer isso. E depois Paulo então fala aqui que nós temos então que não nos conformar com os padrões deste mundo, com as ideologias, com as formas de pensar que são tão distorcidas em comparação com os valores da Bíblia. Se nós permitirmos que os padrões de pensamento do mundo formem nossos pensamentos, a nossa cosmovisão, o que é uma cosmovisão? São os óculos conceituais com os quais enxergamos a realidade. E eles são formados por aquilo que nós colocamos dentro da mente. Os conteúdos a que assistimos, as músicas a que ouvimos, enfim, todas as experiências que nós colocamos para dentro de nossos pensamentos, que vão compor nossos pensamentos, elas formam então essa cosmovisão. Mas se nós permitirmos que os padrões de pensamento do mundo, desse mundo pecaminoso, dessa sociedade dominada, que jaz no maligno, como diz a Bíblia, a nossa mente ficará realmente obscurecida, turvada, e nós então seremos impedidos de fazer o quê? Olha só o que diz o resto do texto, Bom, aí deixem que Deus transforme a mente pela renovação, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, se nós bloquearmos a nossa mente com os conteúdos que Paulo aqui denuncia,
nós estaremos então sendo impedidos de discernir entre o bem e o mal e saber aquilo que é a vontade de Deus e o que não é. Aí entra esse ano o tal do relativismo conceitual, relativismo moral, como diz Isaías, ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, confundem tudo, torcem tudo. Por quê? Porque não estão firmados realmente na palavra de Deus. Leem muito mais conteúdos seculares e às vezes até conteúdos que não merecem mesmo o nosso tempo despendido com eles, e muito pouco de Bíblia, de contato com Deus, de leitura de livros devocionais, livros espirituais, enfim. É preciso fazer uma substituição. A tirinha da lição 10 aqui, por sinal eu que criei, né, e o nosso amigo Lobo, ele desenhou, o Lobo é um ilustrador aqui da CPB, traz um pensamento de Carl Jung, o grande psiquiatra suíço, né? Ele dizia assim que nós nascemos originais e morremos cópia. É uma pura verdade, né? E Ellen White, ela diz algo parecido com isso, o conceito pelo menos, quando escreveu que nós somos transformados pela contemplação. Quanto mais você contempla alguma coisa, quanto mais você se demora em algum tipo de conteúdo, mais parecido você se torna aquele conteúdo, aquela coisa ou aquela pessoa. Nascemos originais e morremos cópia, ou seja, quando nascemos, recebemos aí, temos, né, um HD mental zerinho, praticamente vazio de conteúdos, e ao longo da vida vamos armazenando coisas ali. E claro, quanto mais coisas ruins, mais difícil vai ser a luta contra o mal. Quanto mais coisas boas, mais fortes nos tornamos intelectual e espiritualmente. Por isso o apelo de Paulo é: se entreguem a Deus como um sacrifício vivo. Se neguem aquilo que talvez a carne esteja buscando e procurem a palavra de Deus. Lá em Filipenses 4:8, o mesmo Paulo, ele faz uma lista ali de qualidades que devem, na verdade, orientar nossa busca por conteúdos. Ele diz tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, enfim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se você pegar ali Filipenses 4:8 como uma baliza, como um antivírus mental, você terá, sim, ali os padrões ideais de pensamento para você também escolher bem os conteúdos que vão permear seus pensamentos. Então aqui o convite de Paulo é muito importante, já abrindo esse capítulo 12, né, de que nós não devemos permitir que nossa mente seja formatada, seja moldada pelos padrões deste mundo. E tanto a palavra formatar quanto a palavra moldar, elas vêm da mesma raiz, né, vêm de forma, de formato. Então se você coloca ali uma massa de pão mole numa forma retangular e põe para assar, ela sai depois ali com o formato daquela forma. De forma semelhante, nossos pensamentos vão se moldando, vão se formatando de acordo com a forma que nós criamos para nós mesmos. Então cuidado realmente com os conteúdos que você coloca para dentro de sua mente e que vão ajudar a formar sua cosmovisão, sua estrutura de pensamento. E permita que Deus transforme sua mente, né? Pela palavra de Deus, pela oração, Ele vai transformando, Ele vai colocando na lixeira da mente as coisas que não devem estar ali no consciente, né? E eu entendo que o poder do Espírito Santo é suficiente para manter essas coisas na lixeira até a volta de Jesus, quando nós seremos então glorificados, teremos um corpo e mente, cérebro e tudo realmente gloriosos, sem pecado, sem a mancha do pecado. E em seguida então Paulo, depois de falar sobre a importância de nós nos submetermos a Deus como sacrifício vivo, de termos o controle do que nós colocamos para dentro da mente, porque tudo começa na mente ou no coração, como a Bíblia traz, né? Coração e mente aí como intercambiáveis. Se tudo começa na mente, obviamente que o nosso comportamento, a forma como vamos agir nesse mundo vai depender daquilo que pensamos. E aí ele vem aqui no primeiro bloco, no segundo bloco, digamos assim, né? Falando sobre o devido uso dos dons espirituais. Ele fala sobre a questão da humildade. Pense com moderação sobre si mesmo, não se ache a última bolacha do pacote, né? Assim como também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então ele fala aqui sobre os dons espirituais e afirma que não há dom mais importante do que outro. Todos somos importantes na obra de Deus. Não importa quem você seja, não importa o talento que você tenha, a missão, função que você desempenhe na igreja, você é importante para Deus e para a comunidade. Então o primeiro tema aqui, né, o primeiro assunto, depois de falar sobre a importância dos pensamentos, é justamente esse, o devido uso dos dons espirituais.
Em seguida, as virtudes recomendadas. E aqui vem mais conselhos também do apóstolo Paulo, bem práticos, né? Ele diz: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Não basta apenas amar o bem, nós temos que odiar o mal, nós temos que ter repulsa para com aquilo que Deus condena em sua palavra. Denunciar as obras infrutuosas das trevas, como Paulo diz em Efésios, né? Não nos calar e pregar, claro, com amor, com firmeza, amar o pecador, mas denunciar o pecado, porque o pecado afasta de Deus, o pecado fere, o pecado machuca as pessoas. Então temos que odiar o mal e amar o bem, apegar-nos ao bem. Quanto ao zelo, não seja preguiçoso. Então temos que ser zelosos das coisas corretas, das coisas de Deus, sem preguiça, ser enérgicos, ser firmes, agir, trabalhar e fazer o nosso melhor. Perseverem na oração. Então, para que nós possamos ter esses pensamentos adequados e uma vida também alinhada com esses pensamentos, nós precisamos, claro, leitura da Bíblia, estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, e uma vida consistente de oração, perseverar na oração. Mesmo que eu acorde algumas vezes sem vontade, talvez um pouco desanimado, porque o coração do ser humano é enganoso e fatores, né, adversos muitas vezes nos jogam para baixo, mesmo assim, exercitemos a fé, a perseverança e oremos. Quando estiver sem vontade de orar, daí é que você tem que orar. Quando estiver sem vontade de ler a Bíblia, aí é que você tem que insistir e ler a Bíblia. Pedir a Deus que mude essa disposição. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. A empatia, tão importante, né? A empatia cristã, de nós estarmos ali lado a lado, um com o outro, apoiando, nos alegrando, nos entristecendo, quando aí for o caso, né? Empatia. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Desconfie sempre da sua capacidade mental, desconfie da sua inteligência, da sua sabedoria e entenda que quanto mais se sabe, mais se percebe que menos sabemos, né? Então, confiemos em Deus, depositemos nossa confiança em Deus, confiemos na palavra de Deus, que é o guia seguro, uma lâmpada para os nossos pés, e não nos estribemos apenas em nossas capacidades, em nosso raciocínio, em nossa mente. Então, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Então, indignação com o mal, sim. Desejo de vingança, não. A vingança pertence ao Senhor, porque só Ele é justo, só Ele conhece todas as variáveis, tudo que está no coração das pessoas, e somente Deus pode julgar realmente de forma reta, correta. E o texto aqui termina dizendo que se nós fizermos o bem para com aqueles que nos fazem o mal, estaremos amontoando brasas vivas na cabeça deles. Alguns, talvez, com esse espírito de vingança, podem pensar: que bom, eu vou fazer o bem para me vingar da pessoa. Não é esse o sentimento. O amontoar brasas vivas é para queimar realmente o preconceito, para queimar os maus pensamentos, e quem sabe com essa brasa, esse queimar dos pensamentos, a pessoa possa repensar sua atitude para com você e com Deus, para com Cristo, para com a igreja. Eu sou tão mal, mas aquela pessoa me trata tão bem. Isso vai queimar realmente esse preconceito, esse ódio, né? E muitas vezes operar mudança realmente de atitude, de pensamento. Não é vingança, é para mudar a atitude e o pensamento daquelas pessoas que nos fazem mal. E o verso 21, encerrando o capítulo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Que conselhos maravilhosos, né? Que Deus nos ajude a começar pelos pensamentos, a incorporar a palavra de Deus à nossa mente, à nossa estrutura de pensamentos, que ela faça parte da nossa cosmovisão cristã, possamos dedicar mais tempo às coisas de Deus e menos aos conteúdos seculares, mundanos, que deturpam nossos pensamentos. Possamos nos oferecer a Deus em submissão de nossa vontade, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis. Possamos permitir que Deus molde nossos pensamentos, mude nossos pensamentos, e uma vez com os pensamentos adequados, a mente de Cristo ali, nós podemos então viver os princípios que o capítulo 12 também apresenta, de humildade, de dedicação de nossos dons a Deus e à igreja, de amar o próximo, ter empatia, de amontoar brasas vivas na cabeça das pessoas que nos odeiam por amá-las, enfim, que tudo aquilo possa ser uma realidade em nossa vida.
Aproveito para pedir que você se inscreva no canal, que você acione o sininho aí para receber novas notificações ou novidades, né, das coisas que eu posto aqui no canal, e compartilhe também esses conteúdos se você achar por bem. Que Deus abençoe grandemente sua vida e que a palavra de Deus seja realmente a sua bússola moral, a sua bússola espiritual. Um grande abraço.